Informação exclusiva, vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que o São Paulo encaminhou a venda de Matheus Alves. Você vai saber cifras, condições e o clube que está levando o meio atacante. Te falo ainda sobre os clubes brasileiros favoritos na contratação por Biel. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre as últimas de Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que está de saída do Sporting de Portugal. Para começar, quero te contar que o Sporting ainda não definiu se topa emprestá-lo ou se aceita apenas negócios em definitivo. De qualquer forma, hoje são 4 os grandes clubes de futebol no Brasil interessados no jogador. São eles o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. O Corinthians e o Vasco entraram mais recentemente na parada, mas isso não significa que eles tenham menos chance. Importante lembrar que o Botafogo chegou a exercer uma proposta oficial antes do Super Mundial, a pedido do Renato Paiva, que trabalhou com o Biel nos tempos de Bahia. Não houve acordo com o Sporting e o Botafogo meio que desistiu da contratação do atleta. O Grêmio também chegou a sondar, mas não apresentou a intenção de continuar nas tratativas, então hoje as negociações se resumem a São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco da Gama. Importante contar que os 4 estão interessados no empréstimo e dá para dizer também que o Vasco é aquele com menos chances de contratá-lo. Isso porque a avaliação de quem acompanha o negócio dá conta de que o Vasco é aquele com menos chances de brigar por títulos. Dá para dizer que São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro aparecem com mais perspectiva. Pelo menos é essa a impressão que eu fiquei a partir de conversas com uma pessoa muito próxima à negociação. Só para completar, importante contar que o Biel havia sido comprado pelo Sporting no início desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Desde que chegou a Portugal, disputou 7 partidas, muito pouco por um nível desse investimento. O São Paulo tem negociações praticamente fechadas para a venda de Matheus Alves, meio atacante de 20 anos de idade, que jogará no CSKA da Rússia. Operação de 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais. O tricolor ainda fica com 25% da mais-valia. O que isso significa? Que se o CSKA vender o atleta a qualquer momento nos próximos anos e houver lucro acima dos 6 milhões de euros, esse lucro terá um repasse de 25% destinado ao São Paulo. Digamos que o CSKA negocia o atleta por 10 milhões de euros. Lucro de 4 milhões de euros, o São Paulo fica com 1/4 desse valor, ou seja, 1 milhão de euros. Tricolor que havia renovado recentemente o contrato do Alves e desde então passou a ter 90% dos direitos econômicos. O vínculo só se encerraria em dezembro de 2028. CSKA e São Paulo já trocam a documentação. Para que o anúncio aconteça o mais breve possível, o Tricolor precisava muito vender jogadores. Recentemente já houve uma negociação de um lateral direito chamado Ângelo, que vai para o Strasbourg da França assim que completar 18 anos de idade. Negócio de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses 5 milhões somados aos 6 milhões do Matheus Alves permitem ao presidente Júlio Casares se aproximar de metas financeiras estabelecidas. E eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Tricolor precisa ser rigoroso com suas contas ao longo do ano de 2025 para que possa fazer valer o processo relacionado ao FIDIC. E você, o que pensa sobre esse negócio do Alves negociado, vendido para o CSKA por 6 milhões de euros fixos? Você venderia? Considera um negócio bom? Não faria? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Crespo, enfim, foi anunciado pelo São Paulo. Tava criando até uma atenção, né? Tava, né? Mas na verdade o que estava acontecendo desde da saída do Zubeldia e já o acerto com o Crespo eram detalhes, e no caso do Crespo faz todo sentido ele, o corpo jurídico que o cerca, o empresário, se atentar a todos os detalhes, premiações, multa vencida lá atrás, cláusulas, passagens de avião entre os países e tal, tudo certinho para que ele fosse anunciado de novo como técnico do São Paulo. Aí o filmezinho que a TV São Paulo soltou, de momentos importantes dessa época aí, né, da época de 2021, sem público, né, ele só dirige o São Paulo
com o público numa partida, na partida em que começam a voltar, não sei se você lembra desse momento, né, Tironi? 5 mil pessoas no Morumbi, que era a capacidade máxima permitida nos tempos de volta do Covid. Sim, ele pegou Covid, o Casares pegou Covid, e ele foi campeão paulista pelo São Paulo. Eu acho que a situação agora é uma situação diferente, né? Ele chega não num começo de temporada, no meio de temporada. O São Paulo está numa situação frágil no Campeonato Brasileiro e classificado nas Copas. O São Paulo não tem grandes perspectivas de investimento até o final do ano, e nem para o ano que vem, quando ele tem contrato até o final de 26. E ele é um técnico, eu acho que tem uma... Ele falando atualmente, sobre a sua volta ao São Paulo, até repetindo a frase, né, que ficou célebre, virou frase de vestiário do Morumbi, depois apagada, onde as pedras não chegam, o coração alcança, uma coisa do tipo assim. E acho que ele foi um técnico que ele tem uma boa aceitação entre o torcedor, entre a comunidade são paulina, pela forma que tratou o clube, pelo título conquistado, a ver se ele consegue fazer mais do que o Zubeldia vinha fazendo, né? Eu acho que o início, pelo menos, ele não vai contar, se fosse a manutenção do Zubeldia a opção, com uma cisão que existia entre a torcida, como uma tensão. Mas a gente percebeu também que entre a saída do Zubeldia e o anúncio oficial do Crespo, existia um certo vazio, uma percepção de que o time não vai ser tão reforçado assim. Falam muito, alguns colegas, porque o Crespo deve mudar a forma do time jogar, voltar a atuar como 3 zagueiros, como o São Paulo atuou na final do Paulista contra o Palmeiras e ganhou com o Crespo. Na verdade, né, Tironi, o Crespo acaba o trabalho dele no São Paulo na primeira passagem não jogando com 3 zagueiros. Ele já não jogava mais com 3 zagueiros. O São Paulo acaba de perder um dos seus zagueiros por lesão e não sabe se vai continuar o Juan. Então não é uma certeza que ele vai jogar com 3 zagueiros na sua volta ao São Paulo. E ele vem com uma comissão técnica grande, como era do Zubeldia, diferente da comissão técnica que ele tinha lá atrás. Trocaram os preparadores físicos, que foram objeto de divergência, inclusive com a direção do São Paulo e alguns jogadores, a ver se ele consegue o mesmo sucesso que ele teve na primeira passagem em 2021. Então tá aí, ainda não tem data da apresentação, né? Deve ser no início da próxima semana. O São Paulo volta aos treinos no dia 26, já com o Crespo no comando da equipe, já ele no Brasil, com a equipe no Brasil. Ele será apresentado antes do dia 26, portanto. O Crespo tinha sido convidado pela Inter de Milão, né? Isso. Para ir lá no Mundial, participar, tal. Falou, não, obrigado, agora eu vou dirigir o São Paulo. Recusou o convite para acompanhar a Inter de Milão lá no Mundial. Ele que jogou pela Inter de Milão, jogou bem. Para trazer reforços. Mas isso aí tem a ver com o Vidic? Como é que ele vai? Não tem que guardar dinheiro? Explica. Não, aí que tá, né? O São Paulo só terá reforços, além do Dineno, que já chegou, né? Que já estreou, inclusive, se tiver saídas. Mas aí você tem uma questão, né? Você vê como é que é curioso o momento do São Paulo. 2 jogadores que o São Paulo contava, aliás, 3 que o São Paulo contava com saídas no momento, sem levar em consideração possíveis vendas de moleques da base, né? Que, aliás, estão jogando no Sub-20, jogaram ontem, ganharam do Atlético Paranaense. Esquece a possibilidade de vender bem um dos moleques da base. Jogadores que sairiam do São Paulo nesse meio de ano. Um, com certeza, o Lisieiro, e 2, provavelmente, o Igor Vinícius e o Luan. Os 3 jogaram com o Crespo e foram importantes com o Crespo. O Crespo teria pedido, calma, eu quero ver esses... Ele já falou. Então, de novo, o Luan fez gol do título com o Crespo, o Igor Vinícius foi titular com o Crespo há muito tempo, o Lisieiro foi titular. Não que esses jogadores, com a troca de comando, mas eles sairiam do São Paulo. E agora talvez não. E agora, então, esses... Não, mas a permanência desses caras significa que não vai aliviar a folha. Exatamente. E aí? Então é um cobertor curto, né? Mas assim, o técnico tem as suas... O Crespo pode achar que a permanência... Tô falando em termos genéricos. O Crespo pode achar que a permanência do Igor Vinícius é melhor que a contratação do fulano, ponta, entendeu? Então, quando você tem a troca de técnico, tem tudo isso, né? Como é que ele quer jogar, que sistema quer ele jogar, qual o elenco atual e tal. Então, o São Paulo acho que deu uma estacionada nessa situação, aí agora está discutindo com o Crespo e sua comissão o que será do elenco para o segundo semestre com muito pouca margem de manobra, né? Essa é a situação. Isso não está... Essa é só a mexida na folha de pagamento para entradas e saídas, o que não quer dizer que o Crespo tenha um poder de brecar vendas consideráveis para o exterior se o São Paulo tiver propostas pelo Pablo Maia, pelo Alves, pelo Ferreirão, pelo Rian Francisco. Isso é uma outra coisa, né? Estou falando daquelas situações, por exemplo, que permitiram que o Dineno fosse contratado, né? O cara, por empréstimo, não sei o quê, só o salário,
por não sei quantos meses, tal, não sei o que lá, que seriam movimentações que o São Paulo possivelmente faria se tivesse mantido o Zubeldia. Saem mais 2 da folha de pagamento, entram mais 2 mais ou menos no mesmo custo, entendeu? Agora tem uma nova rediscussão, ou uma nova discussão, uma rediscussão sobre o elenco do São Paulo, e é natural quando você troca um treinador. Não é porque ele é argentino que ele pensa igual ao outro, ou tem a mesma visão do outro, né?